Bom, nessa videoaula aqui eu vou fazer uma análise de um poema do Oswald de Andrade. Então, como eu postei já dois vídeos a respeito do autor, eu não vou falar nada sobre ele, né? Assim, de apresentação sobre ele, né? Esse PDF aqui tem alguns dados biográficos e alguns poemas anteriores, né? Mas eu só vou analisar esse aqui como modelo, tá bom? Então, o poema chama As Meninas da Gare. Eram três ou quatro moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Bom, então, para a gente entender esse poema, assim como acontece em outros do Oswald de Andrade, a gente tem que conseguir identificar o texto com o qual ele está dialogando, né? Porque aqui a intertextualidade é muito importante para a compreensão do sentido. Aliás, é fundamental, né? Então, eu não sei se vocês conseguem identificar qual é o texto com o qual ele dialoga, mas é a carta de Caminha, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, que é aquela carta em que o Caminha descreve para o rei de Portugal, né, o que os portugueses encontraram no Brasil, né? Então, nesse trecho mais especificamente, ele está descrevendo as indígenas, né? Então fala assim, ó: ali andavam entre eles, os índios, três ou quatro moças, bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, e tão limpas das cabeleiras, que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, aqui a gente percebe, então, que as vergonhas, né, das Índias são as partes íntimas, né? E aqui esses saradinhas pode ser tanto o aspecto saudável, né? Quanto em algumas variantes tem cerradinhas, o que tem a ver com isso aqui, limpas das cabeleiras, né? E ao mesmo tempo em que vergonha aqui significa as partes íntimas, né? Também aparece aqui não tínhamos nenhuma vergonha, significando ausência de moralidade, né? Porque para os cristãos seria imoral mostrar a nudez, né? Mas os indígenas não tinham esses mesmos valores, né? E os portugueses que observavam também não se sentiram culpados diante da cena, né? Mais ou menos isso. Agora, como que acontece no poema do Oswald de Andrade? Ah, o texto em si, ele é praticamente igual, né? Ó. Eram três ou quatro moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha, né? Então o texto é praticamente igual. Mas qual o sentido crítico dele? Ah, o sentido crítico dele está aqui, ó, no título, né? Então, quando ele fala As Meninas da Gare, o que é a Gare? A Gare é a estação de trem, né? Então, ele está estabelecendo uma relação entre algo que é contemporâneo, né, da época dele, com
algo que tem a ver com o descobrimento do Brasil, né? Mas daí, se as meninas estão expondo os seus corpos na estação de trem, significa que elas estão se prostituindo, né? Elas estão batendo ponto lá, né? Digamos assim. Então, qual é a questão aqui? É que tanto ele está falando sobre a prostituição, né? E quanto ele está fazendo uma denúncia, né, da prostituição ou da exploração do corpo da mulher, né, exploração comercial do corpo da mulher, quanto ele pode estar dizendo que o que os portugueses fazem com o Brasil, né, a relação entre a metrópole e a colônia é uma relação semelhante à da prostituição, né? Certo? Então é esse o sentido crítico do poema, tá bom? Então vocês podem analisar qualquer poema do Oswald de Andrade. Aqui nessa apostila eu faço algumas sugestões, né? Eu selecionei alguns, né? Poucos, né? Esse daqui, por exemplo, para ser analisado, vocês têm que, da mesma maneira, levar em conta também o texto original, para ver qual é o diálogo que se estabelece entre o poema do Oswald e o texto original, ou seja, a relação de intertextualidade, tá bom? Aqui tem uns dados biográficos, né? Mas eu acredito que os vídeos que foram postados já são mais do que suficientes para a apresentação do autor, tá bom? Então é isso, muito obrigado.